Começando mais um episódio do Lei da Maria da Penha em Foco com o Dr. Júlio Konkowski. Agradecimentos especiais ao grupo KWS, a Infobyte Studios, que produz toda vez os nossos episódios com muito carinho, com muita dedicação. E vamos para mais um episódio com muito conteúdo, muita informação relevante para esse ano de 2026 que se inicia. É importante que você tenha tudo isso em mãos, que saiba o que realmente é importante na defesa, na Lei Maria da Penha, nos seus direitos como homem, como mulher. E o Dr. Júlio está aqui para trazer todas essas informações. Dr. Júlio, muito obrigado mais uma vez por esse episódio e vamos ao que interessa, não é? É isso aí, doutora Luciane. Feliz ano novo para você, feliz ano novo para todos que nos assistem. Um ano repleto de saúde, prosperidade, realizações. E vamos para esse episódio número 13 aqui, falando mais sobre Lei Maria da Penha. Você que quer, homem ou mulher, querem se manter informados, atualizados na Lei Maria da Penha, venha para o maior canal do Brasil especializado na Lei Maria da Penha. Se você não é inscrito, se inscreva, isso é muito importante. Periodicamente temos esses podcasts e temos também recortes aí onde nós falamos muito sobre Lei Maria da Penha. Tudo o que você precisa saber está nesse canal. Sejam bem-vindos. Maravilha. Doutor Júlio, vamos começar com uma questão um pouco polêmica, né? Todo mundo se questiona, poxa, mas só a palavra da mulher é suficiente para deferir uma medida protetiva. A gente sabe que isso, na prática, é o que acontece, mas eu gostaria de trazer aqui para o nosso público qual que é a visão do doutor sobre isso, né? A palavra da mulher é suficiente para o deferimento da medida protetiva? Perfeito, vamos lá. Essa pergunta é uma pergunta chave que eu venho estudando metodicamente esse conceito. Nós temos na jurisprudência e na doutrina também especializada um conceito chave, um chavão, que é um mantra que todo mundo replica, que a palavra da suposta vítima é necessária, suficiente para que o juiz conceda ou outorgue as protetivas. E analisando, né, o ponto de partida para uma interpretação do direito é a lei. Então, quando nós vamos analisar detidamente o artigo 19, parágrafo 4º, então lá nós vamos ter um conceito ali, onde que o legislador estabeleceu que as medidas protetivas elas são aplicadas em cognição sumária a partir da palavra da vítima. Então, quando o legislador disse textualmente que as protetivas são aplicadas a partir de alguma coisa, não está escrito que a palavra da vítima será suficiente para a decretação das medidas protetivas. Eu convido vocês a lerem o parágrafo 4º do artigo 19 da Lei Maria da Penha, que quando o texto diz a partir de alguma coisa, significa que o juiz não poderia aplicar as medidas protetivas de ofício. Ele deve aplicar a partir de, ou seja, com base no início do pedido feito pela suposta vítima. Aqui é uma diferença entre a partir de é diferente de com base na palavra. Então, a Lei Maria da Penha em nenhum momento disse que as protetivas deveriam ser aplicadas com base na palavra isolada da vítima. Essa interpretação foi criada tanto pela jurisprudência quanto pela doutrina, e a partir disso criamos um mantra que se destacou literalmente do texto da lei. Então o que nós fizemos é nós dissemos, a interpretação disse algo que o texto, que o legislador não disse. Na minha avaliação, doutora Luciane, houve uma usurpação da competência do legislador. O intérprete quis dizer algo que o legislador não quis. E isso me parece usurpação de competência. O intérprete ele pode interpretar a partir de marcos. Ele não pode criar o texto. Quem cria o texto numa democracia é o Congresso.
E o Congresso disse textualmente no parágrafo 4º do artigo 19 que as protetivas serão aplicadas a partir, com o início da versão da suposta vítima. E não a suposta vítima, a palavra dela, ser suficiente para a concessão das restrições. Então, aqui um ponto que nós estamos difundindo pela doutrina e pela jurisprudência algo criado onde o legislador não disse e nós estamos usurpando essa competência. Você vê, né? Como é importante a gente ter esse conhecimento, né? Porque quando a gente fala ela é suficiente, a gente precisa realmente entender todo o contexto, né? E inclusive o texto da legislação, o qual ela é aplicada, porque senão a gente acaba trazendo interpretações equivocadas. Por isso que o canal Lei Maria da Penha em Foco é um canal que ele é focado em trazer informações precisas, né? E informações seguras, né, doutor Júlio? Sem dúvida. O nosso objetivo é estudar a fundo a Lei Maria da Penha de uma forma técnica e trazer aqui para o canal esse estudo de forma mais digerido, para que você que não tem afinidade, afeição ao direito, possa entender de uma forma mais clara e mais palatável. Então, retomando só para finalizar, quando o juiz se depara com o pedido da suposta vítima, que é a partir desse pedido que o juiz vai analisar essa versão e se houver um risco imediato, concreto e atual, porque não adianta também o risco ser de 6 meses atrás. Isso não dá direito à suposta vítima de ter medidas protetivas. Então tem que ter um risco concreto, aquilo que está acontecendo, o potencial lesivo, e ele tem que ser um risco atual que esteja acontecendo para que o juiz conceda as restrições. Doutor Júlio, vamos falar um pouquinho da validade das medidas protetivas. Via de regra, é de conhecimento geral que essas medidas, elas não têm aí um prazo de validade, né? A gente já teve outros episódios aqui, no qual o senhor trouxe até a informação de uma medida que estava vigorando há 10 anos, né? E a gente, pasme, há 10 anos. Qual que é a avaliação do senhor sobre esse tipo de problema e se ele é realmente um problema? Sem dúvida. Quando nós falamos de protetiva, antes você tinha com maior profusão juízes decidindo, aplicando medidas protetivas e impondo um prazo de validade. Eu entendo que é uma contradição você estabelecer um prazo de validade para aquilo que é concedido a partir de um risco. O risco nós não sabemos quando ele vai cessar. Então, se não há possibilidade de prever quando que o risco vai cessar, não tem sentido nenhum você estabelecer um prazo fixo de duração. Pois bem, ocorre que também nós não podemos, de outro lado, estender as protetivas por prazo indeterminado. Nada no direito pode ser prolongado de uma forma indefinida. Aqui eu sugiro uma reavaliação periódica. A prisão preventiva tem a obrigação, o juiz é obrigado a reavaliar a cada 90 dias a necessidade ou não da manutenção da prisão preventiva. Então eu sugiro que peguemos de empréstimo essa ideia e transplantamos ela para o campo das medidas protetivas. Afinal de contas, se a protetiva não pode durar por prazo indeterminado, perenizando no tempo, e ela deve se adequar ao risco, nada melhor do que o juiz periodicamente, a cada 90 dias, um prazo suficiente, reavaliar a necessidade ou não, para que não tenhamos restrições desproporcionais. Correto. Doutor, quando a gente tem uma situação que o juiz se depara com um pedido de revogação de medida protetiva, o que na prática vem sendo feita e na sua avaliação, o que deveria ser feito? Certo. Vamos lá. Quando o homem é intimado de medidas protetivas e ele apresenta a sua defesa, via de regra, o juiz determina a intimação da suposta vítima e esse ato eu contesto. Quando o juiz ele determina a intimação da suposta vítima, ele determina a fim de que ela decida se ela quer que as protetivas continuem vigorando ou não.
Me parece que essa pergunta para a suposta vítima está errada, está equivocada. Não basta perguntar para a suposta vítima, porque as medidas protetivas não são fruto de um desejo da suposta vítima. Quando você pergunta se a suposta vítima quer ou não continuar com as protetivas, você está elevando a protetiva e dizendo que as protetivas são um direito potestativo, quando não são. Na verdade, as protetivas são baseadas no risco e na urgência. Então, essa intimação ela deve ser mudada. A pergunta que deve ser feita é que se a suposta vítima tem ou não elementos mínimos para embasar um pedido de prorrogação dessas medidas protetivas. Eu defendo que a prorrogação das protetivas não podem ficar reféns do desejo de uma pessoa, uma vez que as protetivas, elas limitam e restringem direitos fundamentais. Direitos fundamentais devem ser restringidos e limitados sempre a partir de um risco potencial e jamais com base no desejo de alguém, né? Então, os direitos fundamentais levaram séculos para serem construídos, para ocorrer agora nas protetivas simplesmente a sua limitação com base no desejo. Não devemos perguntar se a suposta vítima deseja continuar. Não estamos aqui tratando de um desejo, mas sim de algo necessário para cautelá-la em face de um potencial risco. Então, se o risco embasa as restrições, a intimação da suposta vítima deve ser feita para que ela prove minimamente que ela se encontra em situação de risco. Não havendo mínima prova, mínima evidência, o juiz deve nem sequer ouvi-la. Deveria simplesmente revogar a protetiva com base na ausência dos pressupostos que a concederam. Então, entendo aqui que essa intimação deve vir acompanhada da necessidade da apresentação do mínimo probatório. Nossa, interessante isso. Doutor, e pegando um gancho nessa informação que a gente está trazendo aqui para os nossos ouvintes, para aqueles que nos acompanham tanto pelo Spotify, tanto pelo YouTube, e quando acontece da vítima casar com o suposto agressor? Veja, ela lá atrás o denunciou, teve uma medida protetiva, e aí passou-se o tempo, se reconciliaram, e essa vítima casa com aquele, né, a quem ela denunciou. Como é que fica essa medida protetiva? Acontece alguma coisa? Ela cai? Como é que fica? Certo. Na realidade, na prática, a protetiva ela só é revogada a partir de uma decisão judicial que revogue a protetiva. Uhum. Essa é a prática. Então, eu acho muito arriscado o homem reatar o relacionamento com a suposta vítima no curso das protetivas sem que a suposta vítima tenha solicitado a revogação anterior. Porque pode acontecer das partes se reconciliarem, isso é muito comum acontecer. O homem acha, e a mulher muitas vezes acha também, que a reconciliação é causa automática de revogação, e pode acontecer de eles serem surpreendidos pela patrulha da Lei Maria da Penha, que vai fiscalizar, e eles se deparam ambos juntos debaixo da protetiva. Veja, os agentes de segurança pública se deparando com essa situação devem levar o homem preso ali em flagrante por descumprimento de medidas protetivas, ainda que eles tenham se reconciliado. Porque, afinal de contas, houve uma infringência à lei, à determinação judicial que impôs essas protetivas. Ocorre que o STJ já vem flexibilizando, e com razão, que a reconciliação ela é causa de atipicidade do crime de descumprimento. Porém, até isso ser declarado, que só pode ser declarado pelo juiz, houve todo um revés. O homem foi preso, já foi para a delegacia, talvez encaminhado para uma audiência de custódia, então ficou detido. Então, vai se reconciliar? Perfeito, isso é muito normal, muito comum. Mas antes de fazer isso, exija que a suposta vítima peça a revogação das protetivas para que esse ato, essa união, seja feita de forma tranquila, sem o risco de descumprimento de protetivas. Maravilha. Doutor, e agora falando daquelas pessoas que prestam concursos públicos, né? A gente sabe que no bojo,
né, do concurso público, você tem vários requisitos que você precisa preencher, né, para que você seja aí classificado. Uma medida protetiva, ela pode desclassificar ou desqualificar esse candidato? Boa pergunta, doutora Luciane. Eu entendo o seguinte, na prática isso vem acontecendo. Eu acho isso um ato extremamente atécnico, acho perigoso, acho totalmente ilegal. Isso chega a ser obsceno, na minha opinião. Porque, veja, como que o candidato ele vai ser reprovado na avaliação social por ter uma conduta desabonadora a partir de uma medida protetiva? O que é medida protetiva? Não é um processo criminal. Não se avalia a culpa na medida protetiva. Não se avalia a responsabilidade criminal na medida protetiva. E vou além. A medida protetiva ela é deferida a partir da versão unilateral de uma mulher que se diz vítima, apresentada sem prova alguma. Como um ato unilateral sem prova pode desclassificar um candidato num concurso público? Isso é um absurdo. Isso é um ato ilegal. Isso é inconstitucional. Na minha avaliação, um edital que prevê isso é um edital que já tem um item nulo. Mas aquele que é responsável por essa inserção no edital deve ser investigado, na minha opinião. Porque é um absurdo uma pessoa ser desclassificada, independente se o concurso versa sobre cargos na agência de segurança. Medida protetiva é uma declaração unilateral de uma mulher que se diz vítima sem prova. Isso jamais um Estado democrático de direito poderia servir para desclassificar o candidato que estudou, passou por várias fases, agora ele vai ser reprovado porque a suposta vítima alegou sem prova nenhuma, simplesmente porque tem a facilidade das protetivas de serem deferidas a partir de um depoimento sem prova nenhuma. Isso eu acho obsceno. Então isso me parece classicamente, patentemente inconstitucional. Deve sim o candidato que for prejudicado por isso levar essa questão ao judiciário, porque isso não está certo, deve ser impugnado judicialmente. Agora há pouco, o senhor mencionou a patrulha da Lei Maria da Penha, né? E a gente sabe também que o canal Lei Maria da Penha em Foco é um canal que ele tem grande visibilidade nacional. Atingimos aí a marca de 36 mil, vamos para 37. 36 mil seguidores ativos no canal. E uma boa parte dele, né, são mulheres que também buscam, através do canal Maria da Penha em Foco, Lei Maria da Penha em Foco, informações precisas, né? E isso é muito bom, né? Porque mostra que o canal ele não é direcionado a atacar as mulheres, muito pelo contrário. Ele é um canal direcionado a trazer informações tanto aos homens quanto às mulheres. Com base nisso, doutor, a principal pergunta que eu quero fazer é: a mulher ela pode pedir a revogação da medida protetiva? Isso é possível? Perfeito. Com base também, fazendo um adendo, né, um complemento com relação ao canal, nós vamos para 37 mil inscritos. Nós temos hoje 19 milhões de visualizações no YouTube e temos inscritos homens e mulheres, mães e irmãs. Nós temos uma legião de mulheres empoderadas que utilizam o nosso canal como fonte de pesquisa, como fonte de conhecimento. Nós temos uma preocupação porque nós não defendemos esse ou aquele gênero. Nosso compromisso é com a boa interpretação da Lei Maria da Penha. Independente dessa disputa, dessa polarização do feminismo e do machismo, eu não entro nesse segmento. Então, nosso canal ele é um canal isento e busca tecnicamente analisar o fenômeno da Lei Maria da Penha. Pois bem, agora com relação à pergunta, doutora Luciane, o que acontece? A mulher não só pode, como deve revogar as protetivas se não houver mais situação de risco. Então, da mesma forma que a suposta vítima, a mulher, se sente em risco
ela pede proteção para o Estado, isso é outorgado, né, com grande facilidade para proteção da sua integridade física e emocional, e a partir do momento em que ela tem a proteção e o risco deixou de existir, porque ninguém melhor do que a própria suposta vítima para definir se o risco continua ou não. Se ela entende que o risco desapareceu, é o dever dela pedir a revogação das medidas protetivas. Uma porque, como nós falamos, as protetivas restringem direitos fundamentais. Segundo, porque a qualquer momento, qualquer nova situação de risco, ela pode pedir uma nova protetiva. Ela não perde o direito de pedir uma nova proteção porque pediu a revogação da medida anterior. Isso é importante para você, mulher, que tem medidas protetivas. Então isso é muito essencial. Você, mulher, que tem medidas protetivas e não está mais em risco, deve pedir a revogação, porque essas restrições causam tensões, causam entrechoques e causam principalmente problemas para aquele homem que suporta as restrições. Então nós temos que, aqui, não só educar o homem, como não praticar violência doméstica, ser respeitoso, mas também educar as mulheres a fazerem bom uso da Lei Maria da Penha. Bacana, doutor. A gente tem aqui uma pergunta de um seguidor, Rodrigo, de São Paulo. Ele fala o seguinte: ele foi intimado para prestar depoimentos na delegacia da mulher, porém ele não compareceu. E a dúvida dele é: eu vou ser preso se eu não comparecer? Como é que funciona? Perfeito, boa pergunta. O que acontece? O não comparecimento do homem a uma intimação para ele ser interrogado lá na delegacia não configura nenhum ilícito. Ele não pode ser preso ou prejudicado porque ele não compareceu. Por quê? Porque é um direito que o homem tem, que o investigado tem, de não produzir provas contra si. Então aqui vale aquele princípio latino nemo tenetur sede tegere. O que acontece? Ninguém é obrigado a produzir provas contra si. Então quando o homem, se ele comparece, ele tem o direito ao silêncio, ele obviamente não indo à intimação, significa que ele não quer depor. É uma extensão do seu direito direito à não autoincriminação, ao direito ao silêncio, que é um direito não só constitucional fundamental, como também um direito humano de não produzir provas contra si. Então, você, Rodrigo, que não atendeu à intimação, você não pode ser prejudicado, muito menos preso ou conduzido coercitivamente, porque a sua não comparência na delegacia configura uma extensão do seu direito ao silêncio de não produzir provas contra si. Agora um detalhe: se a sua não comparência ela se deu porque você gostaria de prestar o seu depoimento, mas por um motivo ou outro de serviço não pôde comparecer, eu recomendo que você consulte seu advogado para que ele remarque a sua oitiva, para que você não fique sem dar a sua versão dos fatos, porque isso é muito importante. Rodrigo, esperamos que você tenha aí ouvido essa resposta e que tenha sido aí satisfatória ao que você precisa. E caso precise de mais algumas informações, né, acompanhamento, o Dr. Júlio e toda a equipe do escritório Dr. Júlio pode acompanhá-lo, tá bom? Entre em contato. Doutor, tem um outro seguidor aqui, o Jefferson, ele é do Espírito Santo e ele diz assim, ó: após a revogação das medidas protetivas de afastamento do lar, o homem ele pode retornar para sua casa? Nossa, excelente pergunta. Veja uma situação interessante. Quando o juiz da protetiva da Vara de Violência Doméstica e Familiar impõe as restrições, dentre elas, no meu ponto de vista, uma das mais enérgicas é a expulsão do homem de casa. Afinal de contas, ele é expulso. Quando ele consegue revogar essa medida protetiva, que é bem difícil de revogar, inclusive, mas não é impossível, você que tem precisa insistir. Quando as protetivas são revogadas, o homem não ganha numa decisão um direito de comparecer à casa. Primeiro ponto. A decisão é de revogação
do afastamento. Não está dizendo que você pode já entrar na casa. Você pode entrar na casa, evidentemente, porque você é coproprietário. Mas não é em decorrência da decisão que te afastou. A decisão é só afastou. A decisão que revoga o afastamento não está dizendo que você pode entrar. Você não pode simplesmente pegar a decisão e apresentar para a polícia e falar assim, olha, o juiz revogou o afastamento. Tá, revogou o afastamento não quer dizer que o juiz está determinando o seu retorno para a casa. Esse é um ponto. Superada essa questão, eu entendo que, veja, se o motivo das protetivas foi um relacionamento conturbado, você revogando essa protetiva e retornando ao lar, concorda que os motivos que levaram ao pedido de medidas protetivas vão continuar existentes? Então há uma chance desse homem retornar ao lar, mesmo podendo, porque a casa eventualmente seja a dele também, mas lá vai ser um foco de violência, um foco de tensão, e automaticamente é muito provável que lá aconteça novos desgastes que levem a suposta vítima a solicitar nova proteção. Então você, homem, que tem medidas protetivas e conseguiu a revogação do seu afastamento, me parece que o mais sensato é buscar manter um distanciamento seguro, tentar conversar de uma forma amigável com a suposta vítima, ou a fim de reatar o relacionamento, se for desejo de ambos, ou não havendo mais clima e havendo a necessidade, o interesse de um divórcio ou uma dissolução da união estável, que faça isso de uma forma tranquila, sem que o homem retorne ao lar, porque isso vai ser fonte de tensão e novos gatilhos para novas medidas protetivas. Doutor, muito bem explicado, muito bem esclarecido tudo isso, mas a gente vê que, né, muitos dos nossos seguidores, eles sempre trazem alguns comentários, né? E outro dia eu vi lá na postagem um comentário curioso. Tinha um seguidor que ele falava assim, olha, eu fiquei sabendo que são 48 horas para revogar a medida protetiva. É certo isso? É verdade que é 48 horas que se revoga uma medida protetiva? Não, de forma alguma. Tempo? Na verdade, o juiz ele tem um prazo de 48 horas para apreciar o pedido de medidas protetivas formulado pela suposta vítima. Então, o juiz tem um prazo para analisar o pedido de concessão de protetivas. A Lei Maria da Penha não fixou nenhum outro prazo para o pedido de revogação. Imagine a hipótese da suposta vítima pedir medidas protetivas, elas são deferidas, no entanto, ela reata o relacionamento com o seu companheiro e pede a revogação dessas medidas protetivas. Repare que o juiz teve 48 horas para conceder as protetivas. Não é nem para conceder, é para examinar se haverá concessão ou não. Ocorre que o pedido de revogação não tem prazo. Não entra mais na urgência que estabelecida pela Lei Maria da Penha no prazo de 48 horas. 48 horas é para o juiz analisar se concederá ou não o pedido. Agora, a partir disso, entra-se na fila e não há prazo necessário, não há prazo previsto na lei. O ideal é que o advogado, além do pedido, faça um balcão virtual, cobre o cartório, para que essa situação, que é o limbo que eu sempre contesto, entre o protocolo de revogação e a decisão de revogação. Porque, às vezes, as partes, elas protocolam o pedido de revogação, a mulher, muitas vezes, e reata o relacionamento. Mas ainda não temos uma decisão concreta. Então, esse limbo pode durar uma semana, um mês, 2 meses. Aí cabe ao advogado fazer um balcão virtual e forçar, porque pedido feito não é medida protetiva revogada. É óbvio que nós estamos debaixo de um entendimento do STJ que diz que a suposta vítima, quando consente a aproximação, não há crime de descumprimento. Ora, se o mero ato de consentimento, autorizando a aproximação, não é crime, quem dirá quando a suposta vítima contrata o advogado, assina documento de revogação e ele protocola? Com muito mais razão, essa protetiva vai passar a deixar de existir. Mas é importante cobrar o juiz para rápida decisão,
a fim de não ficar nesse limbo, nessa indefinição. Doutor, vamos falar uma coisa que a gente nunca chegou a abordar aqui. Eu acredito que a gente nunca chegou a abordar aqui nos nossos 12 episódios passados, mas é um assunto importante e requer uma especial atenção, né? A gente vai falar da questão do Estatuto do Idoso e da Lei Maria da Penha. Quando eles se colidem, né? Qual que é a colidência que existe entre esses dois? E eu sei que o senhor tem algumas considerações a respeito. O senhor pode trazer isso para a gente? Perfeito. Isso é uma questão que veio surgindo muito com frequência no escritório e resolvi trazer isso aqui para a nossa discussão. Porque o problema de um cliente pode ser o problema de milhares de pessoas. Nós temos que entender que a Lei Maria da Penha é um microsistema de proteção à mulher e o Estatuto do Idoso é também um microsistema de proteção ao idoso. São dois grandes microsistemas de proteção dos vulneráveis, né? Então, a mulher em situação de violência é vulnerável, né? Uma presunção legal, e o idoso também é vulnerável nas condições ali estabelecidas pelo Estatuto. Ocorre que nos últimos tempos, o que eu tenho percebido, é o uso indiscriminado de medidas protetivas, sobretudo de afastamento do lar, para que algumas mulheres mal intencionadas busquem a expulsão dos seus companheiros do lar, e esses companheiros muitas vezes são idosos. Então nós temos aqui idosos e doentes. Então nós temos aqui, às vezes, uma camuflagem do dever de cuidado do idoso, dever de cuidado recíproco entre as pessoas, entre as partes, entre os consortes, e aí um desvio de finalidade da Lei Maria da Penha, dada a facilidade de se obter protetivas, para que talvez algumas mulheres mal intencionadas usem devidamente a Lei Maria da Penha para se furtarem do direito, do dever de cuidado do seu companheiro idoso e doente. Então, em alguns casos, a suposta vítima, para se furtar ao seu dever de cuidado do seu companheiro idoso e doente, se vale da Lei Maria da Penha para expulsá-lo do lar e assim se eximir do seu dever de cuidado com o seu companheiro que está doente e é idoso. Então aqui nós temos que avaliar o entrechoque entre quem está mais vulnerável nessa relação. Do relato da suposta vítima, o relato diz o seguinte: olha, me ofendeu, me xingou, eu quero medidas protetivas de afastamento. Veja que o afastamento é totalmente desproporcional em relação à violência que a suposta vítima alegou ter sido vítima. Por outro lado, nós temos que ver quem é esse suposto agressor, quem é a parte requerida. Um idoso doente não merece ser expulso de casa com base na medida protetiva sob a alegação de uma ofensa verbal. Aqui nós temos que ter o cuidado para não correr o risco de uma protetiva estar camuflando, desvirtuando o dever de cuidado íncito a uma relação de casamento ou união estável. Doutor, e falando, né, então, do Instituto Casamento, né, da união estável, a gente sabe, né, que existe a litigiosidade entre casal, né? E essa litigiosidade, né, ela gera medida protetiva? Qual a visão do doutor quanto a isso? Isso é uma das críticas que eu faço com veemência na prática do cotidiano da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, como nós dissemos, defendemos em todos esses podcasts, em todos os artigos que eu escrevo, que a medida protetiva ela é um instrumento de proteção contra atos de violência real, potencial e atual. Ocorre que muitas vezes o que nós vemos na prática é que medidas protetivas sendo aplicadas e prorrogadas com base na litigiosidade entre as partes. Primeiro ponto, aqui nós criamos um conceito polissêmico. O que é litigiosidade? Uma discussão é uma litigiosidade?
uma troca de ideias divergente é uma litigiosidade, então nós caímos aqui num abismo infinito interpretativo. Isso é perigoso em democracia, principalmente quando você pode usar essa interpretação para limitar direitos fundamentais. Segundo ponto, nós temos que levar as protetivas a sério. Se nós começarmos a vulgarizar a concessão das medidas protetivas, concedendo elas de forma irresponsável, a partir do desejo e não do risco, nós vamos levar um problema sério de aumento da violência, nós vamos aumentar a descredibilidade da mulher, principalmente da mulher realmente vítima, a descredibilização da Lei Maria da Penha, dos institutos de proteção. Então, entendo que a litigiosidade não é e nunca foi requisito nenhum para concessão ou prorrogação de medidas protetivas. Se a suposta vítima pede medidas protetivas com base na litigiosidade, ela tem que morar numa ilha deserta, porque a litigiosidade faz parte de um movimento social, de uma democracia e de uma convivência. Então, se você não quer litigiosidade e quer proteção, tem que morar numa ilha sozinha. Litigiosidade não é fundamento, nunca foi para concessão de medidas protetivas. Nós estamos usando argumentos extralegais, criações hermenêuticas fora de qualquer contexto que permita essa conclusão para justificar a manutenção das medidas protetivas a qualquer custo. Isso, repito, aumenta a litigiosidade, aumenta a violência e aumenta o descrédito da mulher realmente vítima e da Lei Maria da Penha e, repito, aumenta o descrédito nas instituições. Isso é bem importante ficar atento, né, doutor? Ninguém vai mais acreditar nas instituições. E aí entra a questão da descredibilização, né? Inclusive até da palavra da vítima. E aí essa é a nossa próxima pergunta, né? O doutor, ele fala e ele sublinha a expressão descredibilização inversa da palavra da vítima, né? Com base em tudo isso aqui que a gente está falando, da importância de se ter, né, de fato, algo concreto, né, não se fazer qualquer uma denúncia vazia, como muitas vezes a gente fala, né, ou usar isso a título de vingança, ou até mesmo na questão do Estatuto do Idoso, né, que o doutor até comentou agora há pouco, né, de pessoas que acabam utilizando a medida protetiva para tirar aquela pessoa do lar, porque não quero mais cuidar. Né? Como é que isso casa com essa expressão, descredibilização inversa da palavra da vítima, doutor? Então, a descredibilização inversa é um termo que eu cunhei para dizer o seguinte, agora vocês vão me entender. Quando a medida protetiva ela é concedida segundo o parágrafo 4º do artigo 19, que nós tratamos aqui no início do podcast, a protetiva ela é concedida a partir da palavra unilateral da mulher que se diz vítima. Perfeito. Então o juiz se depara com a palavra da suposta vítima e concede a proteção. Ocorre que muitas vezes essa suposta vítima ela percebe que não tem mais risco. Ela não está mais em risco, não quer mais a proteção e ela pede a revogação dessas medidas protetivas. E em alguns casos, doutora Luciane, por incrível que pareça, alguns juízes estão negando o pedido de revogação formulado pela suposta vítima, alegando que ela não tem condições de opinar, que ela está ainda sob o signo da violência. Primeiro ponto, como que esse juiz consegue identificar isso se nunca viu essa suposta vítima? Ninguém melhor do que a própria mulher para dizer se está em risco ou não. O Estado não consegue, o Estado não é onipresente, ele não tem condições de estar na vida dessa pessoa para avaliar se ela está ou não em risco. Ponto 1. Ora, se a protetiva foi concedida a partir do relato unilateral dessa mulher, por que agora não pode ter o paralelismo de formas e conceder a revogação com base também na palavra dessa mulher? Afinal de contas, pau que bate Chico não bate em Francisco?
Então, quando o juiz, na minha avaliação, não em todos os casos, tá, doutora Luciane? Há situações em que a suposta vítima está em permanente risco, há aquele pedido duvidoso de revogação, que pode ser uma ameaça, um constrangimento, concordo. Mas na maioria dos casos, a suposta vítima pediu protetivas e ela mesma pediu a revogação, o pedido dela deve ser acolhido, não é? Então, quando o pedido dela não é acolhido, eu entendo que houve a descredibilização inversa, na qual a palavra dela serve para conceder as medidas protetivas, mas não para revogá-las. Isso me faz acreditar que o sistema foi criado para esmagar o homem. Então, é uma punição enrustida do homem de uma forma política, né? Quando você deixa de revogar a proteção porque a suposta vítima assim pediu, me parece que é um sistema criado para esmagar direitos e não para reconhecer direitos. Doutor, e por conta disso, na sua avaliação, o doutor entende que o homem ele tem que se defender na medida protetiva? É isso? É crucial a defesa do homem, que ele apresente uma defesa na medida protetiva? Como é que o senhor avalia isso? Sem dúvida. Quando o juiz outorga medidas protetivas, o que o juiz disse nas entrelinhas é que esse homem é perigoso. Houve já uma taxação desse homem. Homem com medidas protetivas significa dizer que o juiz entendeu que você é perigoso. Se você é perigoso, com base no relato unilateral de uma mulher que se diz vítima, você precisa se defender. É inato, é natural de todo e qualquer ser humano se defender, principalmente quando a acusação é ilegítima, é injusta. Então, quando o homem deixa de se defender, o que ele transmite para a sociedade e para os seus pares com essa omissão? Que realmente foi ele que fez. Afinal, quem cala consente. É necessário não a defesa para mostrar que você é inocente, mas para mostrar que você não representa risco, que você não é uma pessoa perigosa. E, principalmente, a defesa como registro histórico, doutora Luciane. Eu trago isso com bastante ênfase, porque a defesa ela não só visa revogar e mostrar a versão desse homem, ela busca também criar um registro histórico, porque lá na frente, se esse tema for aventado pela suposta vítima, mostrado para os filhos, lá no passado seu pai foi agressor e não se defendeu, inclusive, ficou quieto. Então, para você provar lá na frente que houve um registro histórico, se esse tema surgir, você já vai ter a sua defesa apresentada e mostrando que você não ficou quieto, que você se defendeu. Esse é o objetivo da defesa, é montar um registro histórico e mostrar para o juiz que você não tem nenhum risco, não oferece nenhum risco e você não é nenhuma pessoa perigosa. E sem contar que aquele que se defende tende a ter a sua medida protetiva mais rapidamente revogada. Doutor, e no caso da mulher, que ela, da vítima, não estou colocando aqui mulher, enfim, mas no caso da vítima, quando ela retira a medida protetiva, ela comete algum tipo de crime ao retirar essa medida que foi ali concedida? Não, muito pelo contrário. A mulher que reconhece a ausência de risco e solicita as medidas protetivas, tem que bater palmas para essa mulher. Porque ela reconheceu o instrumento e sabe utilizá-lo na dose certa e no momento certo. Quando ela solicitou as protetivas, estava em uma situação de risco. Depois a situação normalizou e ela viu que não estava mais em risco e ela pediu a revogação. Isso é um ato nobre. Jamais poderia ser crime. Jamais a mulher poderia ser prejudicada por exercer um direito. Ela exerce um direito na medida em que solicita as protetivas e exerce também um direito quando ela solicita a revogação por não estar mais em risco. Isso é um exercício de direito, jamais um crime ou ato ilícito. Doutor, e para finalizar, a gente sabe que há uma máxima de que nas medidas protetivas,
não se discute o mérito, né? Primeiro, a gente precisa explicar para os nossos seguidores o que é o mérito, que é um termo jurídico que a gente utiliza, mas é bom que eles entendam, né, o que significa exatamente isso para que possa estar muito bem esclarecido, porque esse é o foco do nosso podcast, né? Trazer informação, um conteúdo relevante e de qualidade. E dentro dessa explicação, o que o senhor entende com essa vedação? Como é que o senhor avalia isso? Perfeito. Então, proibição de discutir mérito é uma criação, é uma ficção. O mérito seria o quê? Leia-se, inocência. O homem não pode provar inocência nas medidas protetivas. Por quê? Porque a doutrina e a jurisprudência entendem que essa questão ela diz respeito a um processo mais profundo. As medidas protetivas são tutelas emergenciais que não comportam uma análise mais profunda, mais exauriente. Então, a protetiva é concedida numa situação emergencial, pontual e provisória, com base no relato de uma suposta vítima sem prova nenhuma. O homem, aí criou-se um mantra retórico dizendo que o homem não pode discutir mérito, ou seja, inocência nas medidas protetivas, apenas risco. Ocorre que para a concessão das medidas protetivas, o juiz analisa o mérito, porque, afinal de contas, ele examina a versão da suposta vítima que vem carregada de mérito. Ora, se a suposta vítima conseguiu as medidas protetivas através de relato, que no fundo é um mérito, por qual razão o homem não poderia discutir esse mérito? Então criou-se barreiras artificiais, aqui a minha crítica, para que o homem não possa se defender, ou seja, essa limitação, essa proibição de discutir mérito nas protetivas, discutir inocência, é uma forma artificial criada para impedir o livre exercício da defesa. Essa é a minha avaliação. Não é a avaliação que prepondera. Essa é a minha crítica à proibição de discussão do mérito ou inocência do homem nas protetivas. Então, eu entendo que isso é um argumento retórico, artificial, criado para limitar direito. Aí você impõe ao homem a dificuldade de se discutir mérito, dizendo que aqui não é lugar e sempre não vai conseguir nunca chegar à discussão plena e por isso as protetivas continuam vigorando por mais tempo. Bom, doutor Júlio, chegamos ao final do nosso podcast. Agradecer aqui a presença do senhor, sempre muito disposto a tirar todas as dúvidas dos nossos seguidores, a trazer um conteúdo realmente de qualidade, informativo e real, né? Não baseado em falácias, não baseado aí em inverdades, né? Que aqui o objetivo do programa é realmente informar, é realmente deixar as pessoas cientes dos direitos dela e com conteúdo de qualidade. Então, agradecer aqui a presença do senhor nesse nosso primeiro programa de 2026, né? Mais o 13º aí dos inúmeros episódios. Agradecer a cada uma das pessoas que nos acompanharam, que nos acompanham, aos seguidores. Agradecer a Infobyte Studio, que sempre prepara e organiza esse podcast com muito carinho, muito cuidado. Ao grupo KWS, que cuida aí de todos os clientes do doutor, todo mundo que os procura, né, e tem aí um excelente atendimento, né? Muito obrigada por esse episódio mais uma vez. E pedir para todos vocês aí, se estiverem vivenciando alguma situação, conhece alguém que precisa desse conteúdo, divulgue, compartilhe, informe, né, mostre, para que outras pessoas também tenham acesso, né, doutor? Sem dúvida, doutora Luciane, agradeço aí imensamente a parceria, já é o 13º podcast, e primeiro do ano e muitos ainda que virão. Agradeço essa parceria, agradeço a você também que nos assiste, que você é inscrito, e você que não é inscrito, aproveite para se inscrever, para ter acesso imediato a conteúdo de qualidade, interpretações da Lei Maria da Penha. O nosso objetivo não é só trazer a descrição da Lei Maria da Penha, eu acho que isso é um papel importante, mas trazer pontos críticos e compartilhar conhecimento, discussões sadias e respeitosas para que a gente consiga elevar o nível da Lei Maria da Penha, aprimorá-la sempre com esse enfoque na proteção sempre da mulher vulnerável, mulher vítima de violência doméstica.
Então, agradeço de coração a todos vocês. E se esse podcast fez sentido para você, compartilhe ele, dê o seu like, junte-se a nós, porque aqui é no Fio do Bigode. E lembre-se, respeitem as mulheres. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Até o próximo.